Nesta sexta-feira, o tão sonhado acesso dos produtos brasileiros ao Oceano Pacífico virou realidade. Não é isso, Ricardo Lessa? Boa noite. A estrada que liga o Acre ao Peru custou quase US$ 1 bilhão. Oceano Pacífico à vista. É isso, André. Boa noite. Foi uma obra e é uma obra monumental, financiada pelos países vizinhos, pelos dois países, Brasil e Peru, numa parceria público-privada. A estrada corta a região amazônica, passa pela Cordilheira dos Andes e desemboca no Pacífico. A equipe da Globo News viajou pela região durante 15 dias e viu de perto todos os detalhes dessa construção gigantesca. Agora sim, a ligação entre o Peru e o Brasil está pronta. Com a inauguração hoje da ponte sobre o rio Madre de Dios, a rodovia interoceânica foi concluída. Um projeto que uniu os governos dos dois países e a iniciativa privada. Um investimento de US$ 1 bilhão e uma rota 6 dias mais curta para o Brasil exportar para a Ásia. No território brasileiro, ela é a BR-317, a Estrada do Pacífico. Começa em Rio Branco, no Acre, e 300 quilômetros depois atravessa a fronteira com o Peru. Ainda dentro da Amazônia, há uma bifurcação da rodovia. Um ramal segue em direção a Cusco, passa por Nazca e termina no porto de San Juan de Marcona. Um trajeto de pouco mais de 1.400 quilômetros depois da fronteira. Outro vai para a região do Lago Titicaca, até os portos de Matarani e de Ilo. Os dois ficam cerca de 1.100 quilômetros do Brasil. O presidente Alan Garcia, acompanhado de vários ministros, inaugurou a ponte. Ele, que deixa o governo no próximo dia 28, foi um defensor do projeto. E o Peru aposta mesmo nesta integração. Os peruanos querem comprar, mas principalmente vender para os brasileiros, afirma o representante do governo. Brasil é uma potência no mundo. O Peru não tem agricultura de grande escala, mas ganha na diversidade. Cultiva, por exemplo, mais de 600 tipos de batatas. Além disso, é um país rico em minérios, tem ouro e prata. E isso garantiu um crescimento de 9% do PIB do país no ano passado. Os brasileiros estão de olho nesse mercado. Nós temos muito o que vender, o frango, o peixe, a carne, os nossos produtos rurais, e eles têm muito a vender para nós pela altitude, da batata, a cebola, a outros itens, a farinha do peixe, aos fertilizantes. Então, esse ambiente de integração é fantástico. Integração também entre os próprios peruanos. A estrada tirou do isolamento comunidades na Amazônia e na Cordilheira dos Andes. Aqui havia uma antiga estrada de terra muito ruim, por onde passavam no máximo 50 carros por dia. Uma viagem por ela de Cusco a Puerto Maldonado levava uma semana. Hoje, com a interoceânica, o mesmo trajeto é feito em 8 horas. Antes não, um carro nomás, al mês, assim, sim. Para os brasileiros também ficou mais fácil fazer turismo na região. Do Acre até a cidade histórica de Cusco são 700 quilômetros. E aqui ao lado dá para conhecer a beleza e os mistérios de Machu Picchu, a cidade inca encravada na Cordilheira dos Andes. Patrimônio da humanidade, Machu Picchu foi descoberta 100 anos atrás, dia 24 de julho de 1911. Ao meu lado aqui é a Rosana Cerqueira, que percorreu toda a estrada, finalmente inaugurada, porque ela foi inaugurada tantas vezes, mas agora realmente dá para percorrer de carro do Acre toda até o Pacífico. Você botou a mãozinha lá no Pacífico. Ah, claro. Conta aí como é que foi essa aventura, Rosana. Olha, Lessa, boa noite a todos. Uma aventura, um aprendizado, né? Porque a nossa equipe acabou passando por lugares que poucos brasileiros chegaram, principalmente ali na Cordilheira dos Andes. E muito curioso que você sai da floresta amazônica, um calor imenso, 35 graus, um ambiente bastante úmido ali na floresta amazônica, e depois você segue, em poucas horas você está na Cordilheira dos Andes, do lado da neve.
a temperatura baixa rapidamente. Isso é bastante curioso. Nós chegamos a 4.725 metros, naquele ponto em que eu estou falando com a neve no fundo, 4.725. Tem que pegar ar para conseguir falar. Pegar ar, dor de cabeça, é o tal do sorote, que eles chamam, que é o mal de altitude, e você tem uma dificuldade imensa para falar. Não foi fácil gravar ali, não. Tivemos que fazer devagarzinho, pegando ar, enchendo os pulmões, com a neve no fundo, mas assim, a paisagem nos deixou encantados, claro. E aí a gente acabou conhecendo essa parte da cordilheira. Depois cruzamos toda a cordilheira, você chega a Cusco, é mais baixo, mas é alto ainda. Depois você cruza um deserto, tem o deserto de San José, antes de você chegar nos portos ali de Matarani, de Ilo, ou seja, uma aventura, um aprendizado de vida e Rosana, tudo. Os industriais, enfim, os empresários já estão aproveitando a rota, eles já estão transportando para vender coisas. Isso até me surpreendeu, porque nós chegamos, eu sabia que existiam alguns empresários exportando por ali, mas nós acabamos encontrando exportações de uma grande montadora que sai do Rio de Janeiro com caminhões. Até o final do ano eles vão exportar 600 caminhões por essa rota e estão exportando para o Equador. Já existem muitos negócios, inclusive o Acre se prepara fortemente para isso. Nós falamos aí com o governador. Há toda uma estrutura montada no Acre para exportar para a Ásia, porque você está 6 dias mais perto da Ásia, da China, claro. Mas ainda os portos peruanos, nós vamos mostrar isso numa série de reportagens aqui no Jornal das 10, que os portos peruanos ainda estão se preparando. Você tem uma boa estrada chegando nesses portos, mas os portos ainda não estão ok, não. Rosana, boa noite. Depois da experiência da Transamazônica, é forçoso perguntar o seguinte: a parte da estrada que você percorreu, uma parte da estrada, está situada numa área muito úmida, como você já observou, floresta tropical úmida, com intensas chuvas, e será transitada por caminhões pesados levando mercadoria para o Pacífico. Portanto, o desgaste do asfalto, dessa área pavimentada, será imenso. Você tem alguma informação técnica em relação a como se dará a manutenção, se eles estão devidamente precavidos desse tipo de ocorrência, mais do que óbvio, ao longo dos anos? Estão sim, se prepararam para isso, inclusive para o calor e a chuva forte da Amazônia. Há um esquema de drenagem bastante específico nesse trecho, e inclusive para o frio intenso, viu, André? Há um asfalto específico no trecho da Cordilheira dos Andes. E o que nós percebemos, porque esse trecho da Amazônia, ele foi inaugurado já há um bom tempo, viu, André? A inauguração da estrada, o Lessa até brincou com isso, você teve várias inaugurações de vários trechos. E o Alan Garcia queria sair do governo e inaugurar também, claro, a ponte, porque ela é o finalzinho ali da estrada. E ela é muito importante, essa ponte em Puerto Maldonado, porque ela realmente é ali na região da floresta amazônica, e um rio um rio largo, de mais de 500 metros aí de largura. E eles se prepararam aqui lá na região da Amazônia justamente para enfrentar esse tipo de problema assim. Agora, André, aproveitando a sua pergunta sobre a Amazônia, é uma coisa que eu preciso registrar, é muito interessante. Você tem ali na região da Amazônia uma área de garimpo ilegal de ouro. E nós vamos mostrar imagens fortes aí desse garimpo, transformando alguns trechos da Amazônia em verdadeiros desertos. É uma situação grave, garimpo ilegal de ouro. Nós sabemos que ainda no Peru existe muito ouro no Peru, muita prata, isso atrai muita gente. Ali já existia uma região de garimpo, essa antes da estrada, e agora a estrada, André, acaba trazendo mais pessoas, facilitando esse garimpo. É um problema que também nós vamos mostrar nesta série de reportagens. O ouro que seduziu os colonizadores ainda atrai muita gente para o Peru. Obrigado, Rosana. Lindo, parabéns, todo o material maravilhoso. E os espectadores vão poder assistir tudo isso. A estrada é muito longa, então nós temos 5 reportagens a partir do dia 25 de julho, que vão ser mostradas aqui no Jornal das 10. Não percam, 25 de agosto vai ser, realmente não percam, que é uma reportagem espetacular. Só uma observação, 24 de julho, Machu Picchu comemora 100 anos de descobrimento. Então, um programa especial da Globo News, um Globo News especial no dia 24 e no dia 25, no dia seguinte, uma segunda-feira, uma homenagem a Machu Picchu. Começamos a série. Começamos a série. É isso aí e não percam.